Boas-vindas a mais um episódio do podcast Maraca. Eu sou Teia Capitânio e trago aqui um olhar sensível sobre a infância e a parentalidade. Como lidar com o ócio e o tédio das crianças. Esse tema é um tesouro. Sabe por que esse tema é um tesouro? Porque ele está muito no centro da forma como a gente leva a nossa vida contemporânea como adultos e adultas. Então, se a gente, hoje em dia, tem uma forma de lidar com o tédio e com o ócio que não é muito saudável, nós não se relacionamos bem com esses temas como adultos e adultos, né, de forma equilibrada, nós mal temos espaços para experienciar tédio e ócio, e quando temos bastante dificuldade de lidar com eles. Então, em consequência, isso influencia em cascata na forma como a gente aceita, observa, permite e acolhe o tédio e ócio das crianças. Inevitável, né? Elas nasceram nessa época. Se a gente quer ressignificar o tédio e ócio das crianças, a gente vai acabar olhando para a nossa relação com esses temas também. É muito difícil falar de educação sem falar de autoeducação. Inevitavelmente, a gente tem que olhar para as questões em nós mesmos e a nossa autotransformação, autolapidação abre espaço para transformações e outras dinâmicas com as crianças. Esse tema é um chuchu porque ele toca, como eu falei, no aspecto central do nosso estilo de vida contemporâneo. Mas não vamos filosofar muito sobre isso. O que eu pensei em falar, de forma bem resumida, são 3 pontos. Um é, o tédio é essencial na vida, mas vamos falar da infância. Ponto 2. Vocês não são responsáveis pelo entretenimento de seus filhos e pela resolução de seus tédios. E o ponto 3 é: confiem no processo do tédio como precursor da criatividade, da potência de autoativação da criança. Esses são os 3 pontos. Vou entrar bem breve em cada um deles. Primeiro, o tédio é essencial. Deixem ele acontecer, criem uma rotina, um cronograma de atividades para a criança que não seja atribulado a ponto dela nem ter espaço para se entediar, espaços de inatividade. Os espaços de inatividade são essenciais não só para ela absorver as experiências concretas de tudo que ela viveu em atividade, mas também para permitir a experiência do tédio, do ócio criativo. Esse espaço de silêncio, de pausa que se surge dentro de nós, que nós chamamos de tédio e ócio, é o precursor da criatividade, da fantasia, do impulso que nos movimenta em direção ao futuro, que nos tira de um modo de ação reativo, onde a gente está sempre reagindo a impulsos ambientais, e nos coloca num modo de ação ativo, onde a nossa ação é autodirecionada, germinando da nossa autenticidade. Isso é muito importante no ser humano adulto, a capacidade de ser criativo, de ter fantasia e de se autodirecionar. Só que a base dessas qualidades do homem, da mulher, elas surgem na infância. E a experiência do ócio que vai permitir essa musculatura ir sendo exercitada. A criança entediada, ela tem uma alta capacidade de criar novas brincadeiras, novas imaginações, novas funções para os objetos ao redor, se a gente der esse espaço. Quanto mais ela tiver espaço para fazer isso, mais musculatura ela vai ter. A fantasia é essa capacidade que nos orienta para o futuro, que nos movimenta enquanto humanidade para direções nunca antes navegadas. Essa é a diferença de reagir e agir. Deixem as crianças sentirem tédio, esse é o ponto 1. O ponto 2 é assim: você não é responsável pelo entretenimento do seu filho e filha. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir educação com entretenimento, a gente faz isso bastante. Mas, o que acontece normalmente? A criança fala assim: ai, tô entediado, que saco, papai, mamãe não tem nada pra fazer, tô entediado. E aí você, adulto, ouve isso, já com um certo julgamento que considera o tédio algo negativo, porque vive nessa sociedade hiperestimulada, produtiva, onde não há pausas. Você ouve: ah, tô entediado, e você pensa: nossa, tadinho, né? Que coisa ruim. E aí você se responsabiliza por isso, fala: eu sou culpado que meu filho está entediado, não criei um ambiente estimulante suficiente, nossa, ele não tem um brinquedo legal, nossa, trouxe ele para um lugar que não tem nada para fazer. Aí você assume essa responsabilidade que você tem que resolver aquela situação que você julgou negativa. Então,
Vamos tirar essas duas partes. Primeiro, tira esse julgamento de que é negativo. Que bom que você tá entediado, filho. Não precisa falar isso pra ele, tá? Ele vai achar bem nada a ver você falar, inclusive. Mas permita-se realmente sentir isso. Que bom que ele tá entediado. Nossa, algo criativo está pra acontecer, né? E segundo eu não sou responsável por resolver isso. Também não vai falar isso pra ele. Percebem, gente? Porque não é uma questão de resolução. Se a gente acha que uma criança precisa ser entretida por um adulto para estar bem, para estar feliz e para conseguir fazer uso do seu tempo, nós estamos subestimando a individualidade, a criatividade, a potência e a autonomia da criança. A criança é extremamente mais criativa e tem uma capacidade autodirecionadora muito maior do que nós. Você não precisa resolver isso, você precisa abrir espaço, confiar e se surpreender com o que ela vai ser capaz de fazer, entende? Ela tem total condição de lidar com o seu tédio, de atravessar esse tédio, e é atravessando isso, sem você interferir, que ela vai experimentar a capacidade de se autodirecionar, de observar o ambiente ao redor, as coisas ao redor, e deixar germinar do seu interesse e da sua ação uma intervenção no ambiente. A gente passa a vida inteira fazendo isso, certo? Observando ambientes ao redor e agindo no mundo perante os nossos impulsos internos. Deixem ela experimentar a potência disso enquanto elas forem pequenininhas. Esse é o ponto 2. E o ponto 3, que é confie no processo da criança, o que eu faço? Ele ficou lá falando, que tédio, que tédio, que tédio. O grande trabalho seu é um autotrabalho, percebe? É você parar de achar que isso é uma coisa ruim. Segundo, parar de achar que esse é um convite para você resolver um problema. Você não tem que resolver nada. Se autotrabalhando silenciosamente nessas questões, você pode escolher uma resposta para dar para essa criança. Amorosa, por exemplo. Mamãe, papai, tô entediado. Ah, com certeza tem alguma coisa pra fazer mais perto do que você imagina, filho. Pronto. Ou, nossa, alguma coisa pra fazer deve estar ali na esquina. Você vai escolher uma coisa pra falar, autêntica. E aí, gente, você vai funcionar igual uma vitrola quebrada? Ah, mas eu tô entediada, mas o que é? Com certeza tem alguma coisa pra fazer mais perto do que você imagina. Não, mamãe, não tô vendo nada. Com certeza tem alguma coisa pra fazer mais perto do que você imagina. Você vai repetir essa frase igual uma vitrola quebrada, ou vai só olhar pra ela e dar um sorriso, sinto muito, ou vai legitimar que você tá sentindo isso, mas assumindo essa postura, sem falar isso, sem ser rude, gente, sempre amoroso com o processo das crianças, mas assumindo que eu não vou resolver isso por você, meu amor. Deixem ela sentir isso, elas vão repetir, vocês vão repetir a resposta, ela vai perceber que, bom, daqui não vai sair nada, minha mãe não vai me dar uma coisa nova, não vai me falar o que eu tenho que fazer, vai ficar brava, a criança vai bufar às vezes, algumas ficam nervosas, confia no processo, algo vai acontecer a partir daí, ela vai entrar no processo criativo com o ambiente. Vocês vão se surpreender, as melhores engenhocas, as coisas mais criativas surgem depois desses momentos. Não é só na brincadeira. A insatisfação, essa sensação de não plenitude, esse ócio, esse tédio, ele é o precursor do aprendizado, da integração de novos conceitos, de novos fazeres, do impulso criativo. É bonito que se a gente parar para observar assim na própria natureza, ficar pensando assim naquele momento que antecede o raiar de um novo dia, façam isso em algum momento se vocês tiverem vontade de fazer essa atividade contemplativa, acordar um pouquinho antes do nascer do sol e observem esse clima que se instaura ao redor. É um silêncio diferente, mesmo na natureza, na floresta, é um silêncio diferente antes de um dia novo se criar. É quase um marasmo, sabe? Se você pensar na semente que é germinada e que fica ali embaixo, silenciosa, encapsulada antes de explodir. Se você pensar na história do próprio universo, né? Do Big Bang e do nada que existe antes de algo. Na própria história recente da criança que nasceu, que lá dentro do útero, antes de nascer, de perceber-se um ser, né? E essa construção, ela estava num estado assim de não ser. E é entediante no sentido de certa serenidade, uma certa paz, uma certa plenitude, um certo marasmo, que dá origem depois a um processo altamente criativo, né? O bebê, depois que nasce, cria todo mundo com seus olhos, com a sua experiência, nem se percebe separado do mundo. É muito potente esse espaço e ele, por estar muito dentro da nossa própria vivência, de onde nascemos, de onde viemos, ele está muito íntimo como referência para nós. Então, a gente conhece esse lugar do tédio e da potência criativa com uma certa atração e aversão.
A gente vive realmente um momento que luta muito contra isso, que nos permite muito pouco essa experiência enquanto adultos, porque vivemos num modelo capitalista, produtivo de gestão do tempo, onde não cabe esse espaço, não é valorizado e não cabe. Então, ele influencia muito no quanto a gente tem permitido as crianças se entediarem, porque para elas terem espaço para tédio. A gente está falando da criança que já está entediada, né? Mamãe, papai, tô entediado. Agora, a gente poderia também falar que tem crianças que nem têm tempo de se entediar, porque elas saem da escola e vão para outra atividade, para outra atividade, para outra atividade, ou quando elas estão em inatividade em casa, elas têm uma TV, um tablet, um celular, que são altamente entretentes, tiram ela dessa possibilidade do ócio. Então, se alguém aí não tá ouvindo essa frase, mamãe, papai, tô entediado, também é para se preocupar, para criar espaço para isso. É isso por hoje. Espero que tenha ajudado aí. Um beijo, gente! Este foi mais um episódio do podcast Maraca. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras mães e pais. Siga o podcast no Spotify e no YouTube para acompanhar os próximos episódios. E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, meu Instagram é @teiacapitânio.